Muito bom dia. Mais um vídeo que eu não estava para fazer. Não estava mesmo. Tenho aqui um lindíssimo boné que tem aqui ao lado umas estrelas. Não sei se já viram, não é? Significa que quando se põe este boné fica-se a ver estrelas. É muito bonito, mas tem aqui uma coisa em cima que eu não sei o que é. Ai, isto é uma coisa feia. Ui, não posso pôr isto. Isto é mau, isto é muito mau. Bom, vou pôr para o lado. Bem, porquê é que eu estou a fazer isto? Estou a fazer isto pelo seguinte. Vou tomar café a um café, como é normal, é uma coisa que acontece às pessoas, não é? Onde tem um jornal socialista, porque o Norte ainda não percebeu que o diário que tem, que sobrou depois do comércio ter fechado, é um jornal socialista. Mas ainda bem que é, porque tem esta linda notícia na edição de ontem. Ex-polícias e antigos militares pagos para expulsar inquilinos. Depois a gente vai ver, não são bem inquilinos, são ocupas. Ocupas, inquilinos. Porque diz aqui, como podem ver, depois numa letra pequenina, que são pagos para tirar os ocupas. É um pequeno pormenor. E levam 4.000 euros. Isto é muito caro. 4.000 euros é muito caro. Quer dizer, depende, não é? Depende do serviço. Não é? Se o serviço for muito bem feito, se calhar não é muito caro. Agora, a questão é esta. Ainda ontem, anteontem, vi uma desgraçada de uma família portuguesa, imigrante em Paris. Foram para lá, com uma mão atrás e outra à frente. A família inteira trabalha a vida toda para conseguirem comprar uma casinha. Não aqui em Portugal, mas lá, em Paris. Compraram o seu apartamento em Paris. Vieram aqui ver a família e quando regressam têm a casa cheia com malta do leste, agora ia dizer bonés, que estupidez, estou a lembrar disto. Estava a casa cheia de bonés, não é bonés, peço desculpa. Estava a casa cheia de orientais, não é? Posso dizer bonés, faltava. Não havia bonés até. Bom, e a gente continua a ver. Está online, eu já divulguei por quem pude. E a desgraçada senhora diz: mudaram-nos as fechaduras. E nós fizemos queixar a polícia disse: nem pensar em tirá-los de lá. Porque a lei permite. Quer dizer, temos um país da União Europeia dirigido por um gajo que leva bufetadas na cara de um travesti que não é espancado em público e disfarça, e depois pela patroa, e depois supostamente de direita, e depois o que é que acontece? Acontece que esse país com um governo de direita, de Mérida, não é? Um governo de direita de Mérida. Bom, e então em Mérida também há um governo, mas é de esquerda. Há um governo de Mérida, não é? Bom, mas aqui temos outro problema que é os senhores defendem os ocupas, defendem quem rouba as casas. Ou seja, há imigrantes da Europa que são trabalhadores, que se esforçam a vida inteira e conseguem investir no mercado francês comprando uma casa. E de repente vêm uns gajos que não querem fazer puto e que roubam a casa dos imigrantes que estão a perceber. Portanto, é preferível imigrantes gatunos do que imigrantes trabalhadores e sérios que investem. Não sei se estão a ver a moralidade desta coisa. É muito interessante, é muito interessante. A Europa está assim. Depois, cá dentro, o jornal de esquerda continua. Estou a dizer isto que é jornal de esquerda só para mostrar que não é propriamente um pasquim, não é o sol, que estupidez, não é a rua, nem aqueles jornais que havia, não é? Ex-militares para expulsar inquilinos. Inquilinos é uma força de expressão porque depois lê-se no subtítulo: os inquilinos são ocupas. Ocupas. E depois aqui a coisa mais extraordinária, atenção, o Ministério analisa factos que a PSP considera crime. Não sou eu que estou a dizer, é o Jornal de Esquerda. Ou seja, vamos lá ver se eu percebo.
nós estamos num país que tem um governo da AD. O que é um governo da AD? É um governo do PSD mais o governo do PSD mais do CDS, não é? É. Entretanto, houve eleições que deram mais força à iniciativa liberal, mais um deputado, que eles acham pouco, mas enfim, é mais um deputado, e deram 60 deputados ao Chega. Tudo isto em conjunto até tem maioria para fazer uma revisão constitucional. E o que é que vai fazer o governo da AD em relação à lei dos ocupas em Portugal, que é igual à francesa? Nós é que não somos iguais aos franceses, mas a lei é igual. A questão aqui central é: não há muita desculpa para se manter esta lei, não é? A lei foi feita pela geringonça, quando era preciso o PS ter a maioria da geringonça. Agora que há uma maioria sólida, maioria qualificada de direita, manter esta lei é um crime de lesa pátria. É um crime de lesa pátria. E, além do mais, os senhores compreendem o seguinte: há aqui uma questão moral, há uma questão jurídica e uma questão moral. A lei de merda que nós temos diz, efetivamente, que se a casa for invadida por ocupas tem que ir a tribunal. Ou seja, daqui a 100 anos é que há um juiz disponível para isto. Tem que ser mudado. Primeiro, a expulsão dos ocupas tem que ser... A ocupa tem que ser crime, como é em Itália. 8 anos de cadeia. E depois, a seguir, a expulsão é administrativa. É administrativa. Quer dizer, vamos lá ver. Vamos ver o absurdo. Está parado à porta um carro do dono da casa. Se os ocupas resolverem meter-se dentro do carro e levar o carro, a polícia vem e prende-os. Porque são gatunos, não é? Se os ocupas quiserem levar a casa, não lhes acontece nada. Não sei se estão a ver. A casa e o carro estacionado à porta. Se os ocupas vierem roubar o carro, a polícia persegue-os, prende-os e leva-os a tribunal como criminosos. Mas se os ocupas quiserem, em vez de roubar o carro, que vale 4.000 euros, 3.000 euros, resolverem roubar a casa, são premiados. Não estou a ver. Isto é um país porreiro, pá. É um país autenticamente de Mérida, não é? Ai, a cacara. Caca. Que caca de país. Bom, mas a culpa não é do país, é do governo e do país que escolhe o governo. Portanto, vamos andar. Eu lembro aqui uma história do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, o grande Gandhi. Não era de direita, para não. Ótimo, vou citar o Gandhi. O Gandhi, quando quis rebentar com os ingleses ocupas, não é? Os ocupas ingleses, e que tinham posto uma lei injusta, que era uma tributação sobre o sal, mobilizou a população toda e disse: ninguém compra sal. E vamos buscar água ao mar e levamos para casa e temperamos a comida com água do mar. Nunca mais ninguém compra sal. E aqueles milhões e milhões e milhões deixaram de comprar sal. E os ingleses começaram a porrada e foi o princípio do fim. Chama-se a isto a resistência passiva. É claro, o Gandhi tinha, agora não me lembro, uma coisa no plural, que tem o nome de uma fruta, mas que equivale a coragem, era magrinha e tal, mas era advogado e tinha, não é? E cá não sei se há, não é? Depois a população percebeu que melhor era fazer aquilo. Porquê? Porque não havia meio de as forças reacionárias e as forças revoltosas dos ocupas terem cadeias para meter a população toda. Era impossível. Portanto, a resistência passiva funcionou. Que interessante que isto é. Bom, portanto, quando há uma lei iníqua e uma desobediência generalizada da população contra a injustiça, essa resistência não pode ser vencida. Não pode ser vencida a longo prazo. Bom, claro que isto cá é um país de mansinhos, de medrosos, não é verdade? De alienados, só telenovelas, futebol, música permanente, o dia de manhã, drogas, álcool e tal. Portanto, vai levar mais tempo, mas há uns aceleradores à vista. Uns aceleradores à vista. A guerra da China-Taiwan.
um conflito regional que se assanhou nos últimos dias, 2 dias. A guerra Irão-Israel, que está numa espécie de pré-holocausto nuclear. A guerra Ucrânia-Rússia, que não tem solução à vista, a não ser a vitória da Rússia. O crash da economia e do dólar. A introdução de uma moeda eletrónica pela Lagardère e por aqueles pulhas que mandam na Europa. E depois uma parte que ninguém controla, e eu estou sempre a falar disto, a parte tectónica e natural, porque Deus Nosso Senhor não dorme e é o dono do universo. Vejam na internet o que se está a passar com o Monte de Santa Helena. Mount St. Helen. Vejam o que se está a passar com Yellowstone. Há relatórios online. Onde é que está? Dê-me o link. Não dou link nenhum, vão à procura. Vejam o que está a passar com o complexo italiano de vulcões, com o Campi Flegrei e com os outros todos à volta, não é assim? E com os próprios vulcões gregos. Vejam o que se está a passar com o Anel de Fogo do Pacífico, vejam o que se está a passar com o eixo tectónico telúrico que vai desde a Islândia, que vai até ao Cabo Horn. Bom, eu pergunto-vos o seguinte, e isto vai rebentar, shit will happen. Bom, portanto, isto são aceleradores, que se vierem então em conjunto, criam aqui. Vejam o que está a acontecer com os flares solares, com o último flare solar emitido há um dia, uma coisa assim, em direção à Terra. Vejam isso. Eu pus um post no meu YouTube para os senhores verem algumas destas coisas. Eu não me interessa nada, tenho muitos amigos no YouTube, não peço amizade porque eu não falo com ninguém, estou-me cagando. Aquilo ali é mais uma plataforma para pôr avisos, não é para mais nada. Quero lá saber dos amigos, não interessa os amigos. Por conseguinte, é claro, e depois pode haver outro trigger muito interessante, que é um dia os ocupas enganarem-se e ocuparem a casa que seja de um polícia, ou de um juiz, ou de um magistrado do Ministério Público, ou de um militar graúdo. Se houver um dia uma brincadeira dessas, também é um acelerador, não é? Porque o país é assim, somos todos iguais, mas há uns que são mais iguais que os outros, e tira daí, sai, esses saem todos, e não é crime, pô-los na rua. Não, eles é que saíram de modo próprio, está a ver? Aí, neste caso, saem de modo próprio. Bom, isto é o teste do algodão. O PSD e o CDS não vão fazer nada para mudar esta lei. Pergunto! O Chega não vai fazer nada para mudar esta lei? Não conheço a proposta, mas de certeza que vai, só se tivessem dois. A IEL, apesar destes desaires de Rocha e não sei o quê, não vai fazer nada para mudar esta lei. Isto é antiliberalismo, ó camaradas da IEL. Os Cardalhos não vale a pena, porque esses estão todos a favor do Ocupa. Eu digo-vos uma coisa, as guerras civis vão rebentar na Europa, e eu estranho, mas estranho mesmo, que os países que estão a ser ameaçados pela Europa com guerras, leia-se a China e a Rússia em particular, não se tenham lembrado de dar um pouco ao abanico no assador das guerras civis da Europa, que está a ficar em ponto rebuçado. E aí eu penso que isto depois corre mal, porque nas cidades vai haver invasões por tudo e mais alguma coisa, e assaltos por tudo e mais alguma coisa, e morticínios. E noutros sítios, suponho que a coisa se inverte. Porque excesso de abusos para o povo português, não se esqueçam disto. Né? Onde eu moro, aqui no meio do nada, se eu tirar água a mais comum, água dos vizinhos, que não tiro nenhuma, aos meus vizinhos, arrisco-me a levar com uma sachola na cabeça, não é? Não estamos a falar em levar a terra dos vizinhos, nem o gado dos vizinhos. É um pouco de água pública a mais. Ainda é assim. Abençoado país. Portanto, meus senhores, eu prefiro nem sequer tirar água, vejam bem, em alguns sítios. Nem sequer usar a água pública a que tenho direito. E para a qual pago algumas manutenções. Portanto, os senhores tenham cuidado, porque quando estalar, ninguém segura isto. Cuidado, tenham cuidado. Enquanto é tempo,
água na fervura. Não faz sentido. Não faz sentido que se um conjunto de ocupas roubarem um veículo do Sr. A polícia os persiga e os prenda e os leva a tribunal, e se em vez de roubarem o veículo do Sr. resolverem roubar o apartamento do Sr. aí sejam apoiados pela polícia. Isto não faz sentido, nem pelas leis. Cuidado, cuidado, porque depois corre pior. A violência trava-se antes, preventivamente, não é depois. Depois é muito complicado. Have a nice day.